Olá, meu nome é Augusto Magron, sou aluno do primeiro biomatutino e hoje vou apresentar um trabalho sobre a hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar é uma doença caracterizada pela elevação do colesterol total e do DLL, que alguns podem conhecer como o ruim e o HDL por ser o bom. O nome se dá hipercolesterolemia porque é alta no colesterol, e familiar porque está presente em todas as gerações da família, até mesmo onde o povo se lembra. Essas características se chamam autossômicas dominantes. Vamos para a próxima página. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Como vocês podem ver, o alto nível de colesterol ele está atrapalhando as células sanguíneas a passarem. Então, esse é o problema. Elas vão se acumulando nos vasos e vai acontecendo graves problemas na concentração do colesterol ali naquele local. A hipercolesterolemia familiar, ela também é conhecida como HF. É uma doença hereditária que leva a doença cardiovascular agressiva e prematura. Isto inclui infartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e até mesmo estreitamentos das válvulas cardíacas, como está acontecendo nessa imagem aqui agora. Ela também é uma doença genética caracterizada por níveis de LDL muito elevados e história familiar de aterosclerose precoce. Normalmente, os receptores de LDL nas células hepáticas ajudam a eliminar partículas de LDL na corrente sanguínea. A HF pode ser causada por algumas das mais de 1000 mutações específicas que afetam 3 genes conhecidos. Mais de 80% das mutações aumentam os níveis de LDL, fazendo com que os receptores dos hepatócitos funcionem de maneira alterada, tipo, eles não fazem a mesma função de antes ou abaixo do normal, reduzindo assim a capacidade do organismo de eliminar o LDL na corrente sanguínea. O resultado desses dois quadros é o aumento de concentração plasmática de partículas de LDL. Como eu já falei antes, na imagem que está mostrando aqui agora, esse é o nível de concentração que está atrapalhando as células passarem. A comprometição plasmática das partículas de LDL atrapalham, e o LDL também reduz o acúmulo de colesterol no fígado, o que estimula a síntese hepática de colesterol e da produção de VLDL. É um tipo de proteína precursora do LDL. Esses efeitos encontrados na HF podem provocar o aumento de concentração de partículas de LDL já nos estágios iniciais da vida, como o tempo e a exposição contínua. Os altos níveis de LDL no aumento de colesterol nas paredes das artérias aumentam e o risco da aterosclerose e doença cardiovascular precoce associada a HF, fazendo que com a detecção precoce dessa doença genética surja a extrema importância, que ela é de extrema importância tentar tratar ela e melhorar sua alimentação, como vamos ver agora os modos de tratamento. Como eu falei, ela faz parte do grupo genético. É uma doença genética. As crianças afetadas que ainda estão no útero materno já sofrem no início da formação da doença cardiovascular, mesmo antes do nascimento. Como eu falei no texto, e até o nome dela, que tem familiar. Familiar significa que ela faz parte do grupo genético. Que é aqui, ó, a família, como você pode ter um vô ou uma avó com essa doença, com HF, você pode correr o risco de ter ela também, como seus pais, seus tios e entre outras pessoas de sua família. É muito, vamos dizer assim, comum você ter essa doença caso seus parentes tenham também. Ela é uma patologia de origem genética, como eu estou falando agora, autossômica dominante, e ainda que seja uma patologia genética mais comum na Europa, frequentemente é subdiagnosticada já então. O fenótipo de HF é caracterizado essencialmente pelo aumento dos níveis de colesterol total, também conhecido como CT, e dos níveis de colesterol da lipoproteína de baixa densidade do plasma.
assim como pelo desenvolvimento da doença coronária prematura e aterosclerose. Essa patologia é frequentemente causada por mutações no gene do receptor das liposproteínas e baixa densidade, LDLR. Todavia, mutações no gene da apolipoproteína B, ApoB, e na genes das proteínas convertaste sublimicina quexina, tipo 9. Também, mais tipo, essas palavras como que são mais difíceis de falar, sempre eles têm a sigla. A sigla é PCK9. Não, PCSK9. Estão igualmente descritas como causa da HF. Aqui é o mecanismo bioquímico, como vocês podem ver, que a LDL é tipo esse Fzinho, que eu vou até mostrar aqui com o mouse, esse Fzinho, ela atrapalha nas paredes celulares, com colesterol, os fosfolipídios, e aqui como vocês podem ver, os ácidos gordos livres, os triglicerídeos, colesterol, o colesterol que está por aqui, a proteína, a lipoproteína. Então tudo isso que a LDL fica ali, ela já atrapalha no desenvolvimento desse tipo das células. O colesterol, ele é uma das mais importantes, vamos dizer, com essa doença, que ela faz parte da membrana celular e permite a chamada permeabilidade seletiva. Então, isso quer dizer o quê? A célula só deixa entrar no que interessa. Vou colocar minha mão de exemplo. Aqui é a célula e ela só vai abrir aqui, ó, se ela quiser. Então, ela tem a permeabilidade seletiva. Se ela não quiser que entre, ela não vai deixar entrar. Não sei se vocês entenderam muito bem esse meu exemplo, mas foi desse jeito. Sintomas da doença. Como vocês podem ver aqui, o colesterol alto no sangue, depósito de colesterol nas pálpebras, em outras partes do corpo, dor no peito. A hipercolesterolemia familiar, HF, é uma doença considerada silenciosa, pois o principal índice é o colesterol alto no sangue, que ao longo do tempo contribui para a aterosclerose, doença inflamatória crônica caracterizada pela formação de placas de gordura nas paredes das artérias, o que leva ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Pessoas acometidas por HF têm habitualmente colesterol total acima de 300. Podem surgir algumas lesões provocadas por depósito de colesterol nas pálpebras e em outras partes do corpo. Além disso, algumas pessoas podem apresentar dor no peito devido à obstrução da artéria do coração. Um outro sinal visível consiste em um anel embranquiçado, como está aqui na imagem. Deixa eu mostrar para vocês esse anel embranquiçado em volta da íris, que é chamado arco senil. Isso tudo faz parte desse tipo da doença. O tratamento. Uma mudança na alimentação, medicação adequada e uma mudança na alimentação pode reduzir o colesterol elevado. O objetivo do tratamento, alimentação, medicação é reduzir o nível de colesterol abaixo da média da população. Uma mudança na alimentação é a primeira etapa para a redução dos níveis de colesterol, mas se isso reduzir o colesterol de forma suficiente, a medicação adequada também deve ser iniciada. Isso se aplica a todas as pessoas com HF. Uma mudança na alimentação pode reduzir o colesterol elevado. O objetivo do tratamento, alimentação e medicamento é reduzir o nível de colesterol abaixo da medida da população para indivíduos com alto nível. Então, a medicação é uma das mais importantes que tem para não tentar curar, porque é uma doença genética, mas sim regular ela. Quando os indivíduos herdam o gene HF, alterando os ambos dos pais, os receptores de LDL funcionais estarão completamente ausentes nas células. Nem medicamentos, nem tratamentos dietéticos, isolamentos ou combinamentos pode ser suficiente para reduzir os níveis de colesterol extremamente alto. Esses pacientes devem conversar com seu médico sobre as possibilidades do seu tratamento. Tem uns casos mais elevados, então por isso você deve conversar com seu médico, tratar direitinho, saber o que é. E esse foi meu trabalho.
E eu espero que vocês tenham gostado sobre o meu trabalho sobre a hipercolesterolemia familiar.